Carol, conta como você se tornou vegana, como é que foi essa transformação? Eu vim de uma família que sempre comeu muita carne, e eu sempre comi muita carne também, né, na minha vida, na cultura familiar, enfim, sempre gostei de churrasco. E o que aconteceu é que mais ou menos há uns 10, 11 anos, os meus pais tiveram câncer, meu pai em um ano, minha mãe em outro ano. E quando a minha mãe estava fazendo tratamento de câncer de mama, eu fiquei muito hipocondríaca, porque as pessoas diziam que eu ia ser a próxima pessoa a ter câncer, a minha avó materna também teve câncer de mama. E no tratamento da minha mãe, uma paciente que estava fazendo quimioterapia me indicou um livro que chama Anticâncer, e eu aprendi 2 coisas muito importantes nesse livro. A primeira é que 90% do que a gente herda da nossa família são os hábitos e não os genes. Então nós não somos vítimas da nossa genética, nós somos responsáveis pelos nossos hábitos. E outra questão que eu aprendi também é que o câncer são células inflamadas. Então, como a gente se alimenta, a gente tem o potencial de inflamar ou desinflamar as células do nosso corpo. E foi aí que eu parei de comer a carne vermelha. E aí, depois de um tempo, fui parando o frango, fiquei acho que uns 2 anos comendo peixe, e a gente fez um churrasco na nossa casa, eu e meu marido comia carne e ele fazia sempre churrasco de peixe. E foi uma amiga, que estava vegetariana, e ela falou que não ia comer o peixe. E aí eu zoei com a cara dela, olha eu. "Ai, que chata, não vai comer nem peixe, mas por que isso, né?" E ela falou: "Ai, o peixe também sofre". E aí, quando ela falou isso pra mim, nossa, me vieram várias cenas, assim, na minha cabeça. Quantas vezes eu tinha me conectado com o sofrimento animal, mas eu não, de fato, me apegava, porque eu achava que tinha que ser assim, né, que a gente tinha que se alimentar de animais. Mas foi assim Então eu algo abrupto? Tipo, esse processo, você foi parando, né? Ou não? Foi se você decidiu e parou? No meu caso, foi um processo, porque eu tive várias motivações. Eu tive uma motivação com a carne, aí depois eu tive outra motivação do peixe. Então foi um processo, mas quando eu parei peixe, aí eu virei vegana, né? Eu não fui ovo-lacto vegetariana. Mas o meu marido, por exemplo, foi abrupto, foi almoçou carne, vegano no jantar. O que você sentiu no seu corpo, no seu organismo, Carol, a partir do momento que você parou de comer carne, daí geral, carne e peixe? Uhum. Porque tem muito esse discurso, né? Ah, mas você vai ficar fraca, você não vai ter proteína. Eu vou falar frases aqui que acho que você ouve muito e você rebate no seu Instagram. Depois a gente vai passar novamente o endereço do Instagram. Aliás, gente, a Carol fez uma entrevista super legal sobre o explante de silicone. Depois eu vou repetir aqui para quem quiser assistir. Tem tudo a ver com essa vida saudável que ela adota. Mas esse foi tema de um outro bastidores. Mas você sentiu, ai, fraqueza, você ficou amarela. Enfim, isso que a gente ouve muitas pessoas falarem. Como é que você rebate esse argumento, Carol? Uhum. A primeira coisa que eu senti, quando eu parei de comer carne, principalmente, foi que eu era intolerante à carne. Eu tinha vários problemas digestivos, assim, eu ficava, às vezes, uma semana sem ir no banheiro, eu ia para o hospital e nunca nem perguntou o que eu comia, e eu comia muita carne. E quando eu parei de comer carne, o meu intestino começou a funcionar como de uma pessoa saudável. E quando eu virei vegana, mais ainda, porque a alimentação vegana, o que a gente tem que pensar é que a gente não vai só tirar alimentos, a gente vai incluir novos alimentos que a gente não costuma comer. Então, em geral, né, o veganismo de uma forma saudável é uma alimentação cheia de fibra, com alimentos integrais, alimentos da terra. Então, eu senti muita melhora na questão intestinal, na minha disposição. Sabe aquele cansaço que a gente tinha após o almoço, assim, no domingo, de comer muito? Eu não tenho mais isso, né? Porque os alimentos são leves. E é comum também a gente sentir fome com mais frequência, porque a digestão ela é mais rápida, né? Então eu senti isso, essa leveza, esse funcionamento do meu organismo, mas no começo também eu senti mais fome. Mas, o Carol, qual que é o pilar que vocês se baseiam? É no sofrimento do animal ou na questão da vida saudável, do nosso Uhum. organismo, de como o nosso corpo vai reagir? Ou essência, primeiro animal e depois o organismo? Como é que vocês colocam isso na balança? O veganismo é um movimento animalista. Então, é uma forma de se viver que busca excluir, na medida do possível e do praticável, todo tipo de exploração animal da nossa vida.
Então, esse é o pilar principal, a questão animal. O que acontece é que quando a gente coloca os animais no centro dessa questão, outras motivações surgem. A gente percebe que melhora a nossa saúde, a gente percebe que tem um impacto ambiental, a gente percebe que é um ato político, que é um movimento político. Então, é tão completo e complexo que outras coisas acabam se envolvendo. É claro que algumas pessoas se motivam mais, às vezes entram pela saúde, outras entram pelo meio ambiente, mas todo mundo se encontra ali na causa animal, não tem como, é um movimento animalista. Você toma leite? Também não. Só de soja, Não, só. É. isso, só leite vegetal. E aí, o que eu li muito sobre isso, né? E eu também ouço, né? Os críticos do veganismo por que não tomar leite, sendo que é só apertar a tetinha da vaca e sai o leite? Isso é da natureza. Uhum, Ou a questão do ovo, porque vocês também não comem ovo, né? A galinha vai exato. botar o ovo. Isso é da natureza dela, não causa sofrimento. Então, mais uma vez, como é que você responde a esses dois argumentos, do leite e do ovo? Essa é uma questão muito interessante, né? Porque, de fato, a carne, fica claro que a gente precisa matar o animal para ter a carne. E os derivados, como leite, ovos, incluo aqui até o mel, né? Que é um produto da Mel origem você da não abelha. consome, mel também não. Também não, nada de origem animal. Porque o que acontece? A primeira questão é a gente partir do princípio que a gente está aqui para coexistir com a natureza. Se a vaca dá leite, a galinha bota ovo e a abelha faz o mel, existe um propósito natural para isso acontecer. Nós veganos entendemos que nada disso é produzido para o consumo humano. Então a gente já parte desse princípio. E aí uma outra questão que acontece também é que hoje nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo consumindo. Imagina só, a gente mata 70 bilhões de animais por ano. Todos esses animais, eles estão confinados em indústrias e cadeias de produção, inclusive os animais que são destinados para extrair os derivados, como leite e ovos. Então, por exemplo, a vaca, ela não dá simplesmente leite direto, ela precisa ter um bezerro para dar leite. Como que é feito esse processo? A vaca é confinada, ela é inseminada artificialmente. Assim que o bezerro nasce, ele é tirado de perto da mãe, porque senão ele vai tomar todo o leite. Em muitas indústrias, isso vira carne de vitela, que mata o bezerrinho com poucos dias de vida. Então, é uma indústria muito cruel para os animais. As galinhas também, elas vivem confinadas em gaiolas, menor do que uma folha 4, elas passam a vida sem exercer suas funções naturais, de ciscar, abrir as asas, passam por processos como debicagem, que é o corte do bico, sem anestesia, porque elas ficam estressadas. Muitas morrem nesse processo, porque isso causa infecção, elas não conseguem comer. Um dos discursos que talvez seja sem paixões, não é? Envolve a questão econômica. O Brasil é um país agro, emprega muita gente e que vocês e que veganos são os ricos, né? É uma comida cara. Como é que você vai falar para uma família num país tão desigual como o Brasil, um país continental, onde tem famílias que passam fome, que vivem do arroz, feijão e do acém? Como é que você vai falar para uma família dessa comer grão, comer algo integral, enfim? Então, esse argumento econômico de que o agro move o Brasil e move e gera muitos empregos, como é que vocês rebatem isso? De fato, o Brasil é um dos maiores exportadores de soja e milho. E soja e milho, eles são feitos de um processo de monocultura. Como que é um processo de monocultura? Feito com máquinas. Se você for viajar em Goiás, no Mato Grosso, né, na região centro-oeste, você vai andar quilômetros e quilômetros, quilômetros, quilômetros de carro, você só vai ver soja, você não vai ver uma pessoa trabalhando. Então, existe, né, muito essa comunicação que isso causa muitos empregos, mas nós temos pesquisas também mostrando que o maior índice de suicídio, trabalho escravo, está dentro da indústria agro. Então, que tipo de emprego é esse que a gente está gerando? Outra coisa, esse solo que a gente faz essa monocultura de soja, esses grãos que são destinados para os animais, né? Não é uma soja que é destinada para os veganos comerem, né? Essa monocultura existe para alimentar os animais considerados de consumo. Ela
ela é muito poluente, ela estraga o solo, utilizam-se muitos agrotóxicos, é uma soja transgênica que em pouco tempo aquele solo não serve para nada. Então a gente está desmatando a Amazônia, 80% do desmatamento da Amazônia acontece por conta da monocultura da pecuária e para abertura de pastos. Então a gente acaba com as nossas riquezas naturais, a gente acaba com o solo, isso é completamente insustentável. Carol, você usa o seu Instagram para passar essa informação, né? Para democratizar realmente o veganismo. Porque eu vejo você comendo pizza, só que o queijo não é um queijo comum. Esses dias eu vi, você postou um ovo, né? Um ovo que não é ovo, sei lá, não sei como que eu posso falar. É um ovo vegano, hambúrguer. Então, assim, você conseguiu inserir tudo na sua refeição, no seu dia a dia, da sua família, só com alimentos veganos. E você continua comendo pizza, comendo hambúrguer, comendo ovo. E leite você toma também de soja, leite de castanha, enfim. Então, para a gente finalizar a entrevista, fala sobre isso. É possível, sim, ter um cardápio variado, saboroso e ser vegano ao mesmo tempo? Com certeza. É claro que dependendo onde você mora, você tem acesso a mais produtos diferentes, industrializados, restaurantes. Mas eu sou vegana há 5 anos. E quando eu me tornei vegana, essas coisas não existiam. Então eu fazia meu queijo em casa, eu fazia minha pizza em casa, eu fazia o meu hambúrguer em casa, então isso já era possível. É claro que agora a gente tem uma facilidade, né? Principalmente quem está em São Paulo, em grandes cidades, tem muito acesso. Então é muito possível, tem muitos restaurantes mostrando que isso é factível, de todos os preços. Tem o Pop Vegan em São Paulo, que na segunda sem carne, acho que a marmita é R$ 10. É uma marmita mais barata do que se você for em um restaurante tradicional. Então, é super possível fazer isso acontecer de forma gostosa, saudável e acessível. Basta a gente pesquisar, a gente ter propósito e a gente querer fazer isso acontecer. Porque quando o nosso propósito é fraco, é difícil a gente seguir, né? Qualquer coisinha que acontece, a gente dá um passo para trás. Mas quando a gente entende de verdade por que a gente quer isso, porque isso é importante para que os animais sejam livres, respeitados e protegidos, a gente consegue fazer de tudo, até pizza, hambúrguer e ovo vegano.